Queridos, na semana passada nós começamos a ver o primeiro método de estudo bíblico, ou seja, o método devocional. E como nós vimos, este é um dos métodos mais práticos de um estudo bíblico. E este método consiste em apenas 4 etapas simples: orar, meditar, aplicar e memorizar. Hoje nós vamos aprender o método panorâmico de estudo bíblico, ou seja, nós vamos ver como é que nós podemos estudar um livro inteiro das Escrituras. Que Deus abençoe a cada um e uma boa aula a todos. Muito bem, hoje nós vamos ver o método de estudo panorâmico do livro. O método de estudo panorâmico do livro também é conhecido como método sintético. E ele implica em estudar um livro da Bíblia como uma unidade de pensamento, valendo-se de uma leitura ininterrupta e repetitiva, visando uma compreensão geral, panorâmica, do tema e da estrutura deste livro. Este método de estudo possui 6 etapas simples. Mas antes de nós vermos estas etapas, vamos ver as ferramentas necessárias para fazermos este estudo. Vale destacar que este método de estudo da Bíblia é mais produtivo e fácil se usarmos ferramentas de apoio. As ferramentas que você usará neste método são uma Bíblia de estudo, várias traduções atualizadas, dicionários bíblicos, enciclopédia bíblica e manual bíblico. Ok, então vamos ver agora as etapas que compõem este método. A primeira etapa é ler todo o livro. Esta etapa é simples e fundamental. Veja estas dicas para você executar melhor esta etapa. Primeiro, leia o livro do começo ao fim, de uma só vez. Segundo, leia em uma tradução moderna. 3. Leia ignorando as divisões por capítulos. 4. Releia repetidas vezes. E 5. Não consulte nenhum comentário ou nota explicativa. A segunda etapa é tomar nota sobre o que você leu. À medida em que você for lendo o livro do começo ao fim, escreva as suas impressões e fatos importantes que você descobrir. Considere os seguintes itens. Primeiro, a categoria. O livro é uma história, é uma poesia, é uma profecia ou uma carta? Segundo, as primeiras impressões. Na sua opinião, qual é o propósito do escritor? Terceiro, palavras-chave. Quais são as palavras importantes que o escritor usa? Que palavra ou palavras ele enfatiza mais? Quarto, o versículo-chave. Que ideias ou expressões se repetem, expondo o pensamento principal do autor? Qual é a afirmação-chave dele? Qual é o versículo-chave? Quinto, tom emocional. Qual é o estado emocional do escritor? Ele está irritado? Está triste? Feliz? Preocupado? Empolgado? Deprimido ou calmo? Sexto, o tema principal. Qual é a ênfase principal do livro? Sétimo, a estrutura do livro. Você identifica no livro alguma divisão de pensamentos que salta aos seus olhos? E 8. Personagens principais. Quem são as personagens mais importantes do livro? Que pessoas são mais mencionadas e que papéis representam? Certamente, essas perguntas ajudarão muito a você realizar a segunda etapa deste método bíblico. Terceira etapa: fazer um estudo do cenário cultural
e histórico do livro. Nesta etapa, use os materiais de apoio para ajudá-lo caso não consiga identificar através de uma simples leitura. Como eu disse, aqui é importante você descobrir o cenário histórico, geográfico e cultural do livro que você está estudando. Quarta etapa. A quarta etapa consiste em desenhar um quadro do conteúdo do livro. Faça numa folha de papel um painel, um quadro horizontal com o conteúdo do livro e suas principais divisões. Para preparar este quadro, é necessário usar uma Bíblia com divisões de parágrafos. Procure encaixar o quadro numa única folha de papel, mas se o livro que estiver estudando for muito grande, então procure usar poucas folhas. Siga estas dicas. Na folha de papel, faça tantas colunas verticais quantas forem os capítulos do livro pesquisado. 2. Encontre as principais divisões do livro. E terceiro, pense num título para cada capítulo. A etapa 5 consiste em elaborar um esboço do livro. Depois de ter resumido o conteúdo do livro num quadro diagramado, você estará pronto para elaborar um esboço experimental e simples, no qual mostrará a relação entre os principais pontos do livro. Aqui, nós transformamos o diagrama da etapa 4 em um texto explicativo. Por fim, a sexta etapa consiste em escrever uma aplicação pessoal. Nesta etapa, você deve escrever uma aplicação pessoal, prática, mensurável de alguma manifestação que o Senhor Deus lhe deu durante a sua leitura e pesquisa. Lembre-se de que a Bíblia não nos foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas ela nos foi dada para transformar a nossa vida. E essa transformação só acontece quando nós aplicamos o texto bíblico à nossa vida diária. Vamos ver um exemplo prático deste método de estudo bíblico. Usando as etapas do método panorâmico de estudo bíblico, vamos praticar esse método com o livro de Efésios. Siga o formulário da sua apostila. A primeira etapa é ler o livro todo. Então, marque quantas vezes você o leu. No meu caso, eu li 5 vezes o livro de Efésios. Agora, a segunda etapa é tomar nota sobre o que nós lemos. Esta etapa deve ser feita durante a leitura do livro. Siga as dicas dadas na etapa 2. Por exemplo, quanto à categoria, nós descobrimos que este livro é uma carta do Novo Testamento. As primeiras impressões da minha leitura é que este livro é um livro que fortalece a minha fé e me chama à responsabilidade. Além disso, ele é um livro excessivamente doutrinário. Quanto às palavras-chave, eu percebi que aparece muitas vezes a expressão em Cristo e a palavra caminhar. Quanto ao versículo-chave, na minha leitura, eu descobri 2 versículos. O primeiro versículo é o versículo 3 do capítulo 1, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O segundo versículo é o versículo 1 do capítulo 4. Ali Paulo registrou o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados.
Quanto ao tom emocional deste livro, eu percebi que ele é um livro que fala com muita serenidade, com o propósito de ensinar os leitores e desafiá-los em suas responsabilidades. Eu descobri também que o tema principal deste livro trata o que somos por causa de Jesus Cristo, ou seja, em Cristo, e das nossas responsabilidades pela nossa condição que estamos em Cristo. Quanto à estrutura, eu percebi que a carta tem duas divisões principais, separadas pela expressão "por esta razão". Na primeira parte, estão registradas também duas orações. Por fim, os personagens principais são Cristo, Paulo e a igreja de Éfeso. A terceira etapa consiste em fazer um estudo do cenário cultural e histórico do livro. Em minhas pesquisas, através das ferramentas de apoio, eu descobri que Paulo fundou a igreja de Éfeso em sua segunda viagem missionária e deixou lá Áquila e Priscila para acompanhar os novos convertidos. E enquanto eles residiam em Éfeso, eles exerceram influência sobre a vida de Apolo. Eu descobri também que no início de sua terceira viagem missionária, Paulo voltou e ministrou na cidade por longo tempo, durante o qual o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. Mais tarde, quando Paulo foi preso em Roma, ele escreveu uma carta para esta igreja. A ocasião foi oportuna para encorajar os efésios na doutrina e na prática. Ela foi escrita para fortalecer os crentes daquela igreja acerca da opinião que tinham de si mesmos, à luz de outras poderosas influências religiosas que haviam na cidade, isto é, o templo de Ártemis, e acerca do cumprimento de suas responsabilidades como cristãos entre os irmãos. Agora vamos para a quarta etapa: desenhar um quadro do conteúdo do livro. Acompanhe comigo. A primeira divisão diz respeito a quem são os membros da igreja. Esse texto vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda divisão trata o que os membros da igreja devem fazer. Essa divisão vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Dentro da primeira divisão, nós temos 3 subdivisões: os escolhidos por Deus, salvos por Cristo e capacitados pelo Espírito Santo. Quanto à primeira subdivisão, nós encontramos 3 doxologias que separam a obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta primeira subdivisão, nós encontramos também a primeira oração de Paulo. Na segunda subdivisão da primeira parte, nós descobrimos que a obra de Cristo é vista como obra da graça recebida pela fé, redenção e reconciliação. E a terceira subdivisão da primeira parte, nós ficamos sabendo que o ministério do Espírito Santo é unir os crentes de várias origens em Cristo. Antes, isto era um mistério. Nesta terceira subdivisão, nós também encontramos a segunda oração de Paulo. Agora, vamos ver a segunda parte, que também é composta por 3 subdivisões. A primeira subdivisão fala da responsabilidade dos cristãos. Aqui nós aprendemos que devemos caminhar unidos, devemos caminhar com entendimento, devemos caminhar em santidade e devemos caminhar guiados pelo Espírito Santo. A segunda subdivisão da segunda parte
fala sobre algumas condições especiais de relacionamento. Por exemplo, marido e mulher, pais e filhos, e patrão e empregado. E por fim, a terceira subdivisão trata de conflitos. Aqui nós encontramos dificuldades nas responsabilidades e relações devido à nossa guerra espiritual. Mas nós temos a armadura de Deus para nos proteger. Então, Paulo termina a sua carta com saudações e a indicação de Tíquico como portador da carta aos Efésios. Muito bem, agora a quinta etapa consiste em fazermos um esboço experimental do livro, baseado no quadro que nós acabamos de ver. Acompanhe comigo o esboço. O primeiro ponto do esboço trata de quem são os membros da igreja. E esse ponto é dividido em 3 partes. A parte A trata que eles foram escolhidos por Deus. A parte B fala que eles foram salvos em Cristo. E a parte C fala que eles são capacitados pelo Espírito Santo. O segundo ponto do esboço trata o que os membros da igreja devem fazer. Este ponto também é dividido em 3 partes. A parte A trata das suas responsabilidades. A parte B trata das suas relações em 3 níveis. E a parte C trata do seu conflito com os poderes satânicos. Por fim, Paulo termina fazendo algumas observações finais. Por fim, a última etapa trata da aplicação pessoal. A minha aplicação ficou da seguinte forma. Eu notei que na carta aos Efésios existe uma estreita relação entre o crer e o agir. Ou seja, se eu creio em Jesus, então presume-se que eu deva agir como um discípulo dele, isto é, como um cristão. Sendo assim, algo que me falou forte neste estudo foi a questão do perdão. Como Deus me perdoou em Cristo, então eu também devo perdoar todos aqueles que me fizeram mal ou me magoaram de alguma forma. Em outras palavras, se eu fui abençoado por Deus, eu também tenho que ser uma bênção para os meus irmãos. O versículo 31 e 32 do capítulo 4 diz assim: Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Muito bem, vamos revisar o que nós aprendemos através deste método de estudo bíblico. O método panorâmico de estudo bíblico consiste em 6 passos simples. Primeiro, ler o livro todo. Segundo, tomar notas sobre o que nós lemos. Terceiro, fazer um estudo do cenário cultural e histórico do livro. Quarto, desenhar um quadro do conteúdo do livro. Quinto, elaborar um esboço do livro. E sexto, escrever uma aplicação pessoal. Se você quiser treinar esse método de estudo bíblico, segue um exercício opcional. Relembrando, você não precisa enviá-lo para o meu e-mail. O texto é a carta de Paulo a Filemon. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula.